Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Conforme anunciado pelo pastor Vitor, nós damos início hoje a uma nova série de mensagens, uma série chamada Disciplinas de Nossa Fé. Nós teremos então 5 temas e o primeiro desses temas é sobre adoração. Adoração. E eu gostaria de pedir para que nós tratemos então de adoração e você faça uso de sua Bíblia, abrindo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15. 1 Samuel, capítulo 15, nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 13. Dos versículos 13 até o versículo de número 31. Graças a Deus. 1 Samuel 15, a partir do versículo 13 até o versículo de número 31. E eu peço para que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Lembrando aos irmãos que eu estou fazendo a leitura através da Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim: Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos teus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei de Israel e o enviou numa missão, ordenando: Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois no despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado, volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: Pequei.
Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Graças a Deus. O tema dessa mensagem é: adorar é obedecer. Adorar é obedecer. Nós estamos em uma nova série, as disciplinas de nossa fé, e o primeiro desses temas é adoração. E deixando claro que a palavra obedecer significa ser uma pessoa disciplinada. Podemos utilizar a palavra disciplina como um sinônimo de obedecer. Disciplina no dicionário significa seguir, obedecer a alguém ou a um preceito de regras estabelecidas por pessoas ou instituições. Nós temos aqui um relato, uma narrativa de um grande homem que teve um grande início, mas que teve um final horrível. A história que nós acabamos de ler retrata algo trágico, o erro de Saul. Saul, de acordo com a palavra de Deus, no livro de 1 Samuel 9:2, diz que Saul, ele era um homem bonito, não apenas bonito, mas o texto diz que ele era o mais belo dentre todo o povo. Então Saul era um homem bonito, de acordo com a Bíblia, o mais bonito na nação. E não apenas isso, a Bíblia ainda diz que Saul, ele era um homem alto e forte, que da altura dos seus ombros, ele era mais alto do que todo o povo de Israel. Saul, então, ele era um homem que possuía um porte físico que chamava a atenção. Ele era alto, ele era forte e ele era bonito. Nós não temos todo o tempo para descrever como que Saul chegou ao reinado de Israel, mas a Bíblia coloca e apresenta que Saul veio a ser o primeiro de todos os reis de Israel. Saul é um homem bonito, Saul é um homem forte, Saul é um homem alto, Saul é o primeiro rei do povo de Israel. E Deus havia dado a Saul uma ordem. Deus havia pedido que Saul, como rei, como líder do exército daquela nação, que ele fizesse algo. Ele deveria guerrear contra o povo, os amalequitas, e ele deveria destruir todo aquele povo. Mas acontece que Saul desobedeceu ao Senhor, desobedeceu a sua ordem, porque ao vencer a guerra, ao dominar os amalequitas, Saul então toma conhecimento da riqueza daquele povo, a riqueza através de bois, de gados, de cabras e de outras coisas. E Saul então pega o melhor desses bois, dessas vacas, desses gados, das ovelhas, das cabras, e Saul também pega o rei e ele não mata. Ou seja, ele desobedece ao Senhor. E de acordo com o texto que nós acabamos de ler, ele diz ainda que o propósito de poupar esses animais era para sacrificar o Senhor. Nós acabamos de ler que a Bíblia fala que o obedecer é melhor do que sacrificar. Eu gostaria de apresentar um paralelo aqui. O sacrifício no Antigo Testamento, ele é o equivalente à adoração no Novo Testamento. A liturgia, vamos dizer assim, o culto no Antigo Testamento tinha que se oferecer sacrifícios, da mesma maneira que hoje o apóstolo Paulo ele diz que nós devemos apresentar o nosso corpo vivo, santo, como sacrifício vivo a Deus.
Ou seja, o sacrifício no Antigo Testamento é o equivalente à nossa adoração. De maneira que podemos dizer que esse versículo ele pode ser parafraseado dizendo: obedecer é melhor do que adorar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que adorar. No versículo 15, eu estou lendo então 1 Samuel 15, versículo 15, aliás, versículo 13, o primeiro versículo que nós lemos, 1 Samuel 15, 13, diz que quando Samuel então encontra Saul, Saul diz para ele: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Veja bem, Saul faz uso de uma linguagem cristã, de uma linguagem evangélica. Ele diz: o Senhor te abençoe, eu segui, ou em outras traduções, eu obedeci as instruções, os mandamentos do Senhor. Mas ele não havia obedecido. Saul começa a conversa com Samuel apresentando uma mentira. Ele diz: eu obedeci à voz do Senhor, às instruções do Senhor. De maneira então que nesse texto nós vemos a primeira mentira de Saul. E então Samuel, no versículo 14, perguntou: então, que barulho ou que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Meus amados irmãos, não há nada de errado que eu e você façamos que não há de ser revelado, descoberto. Temos o costume de pensar que o fato de pecarmos ou errarmos, que o meu irmão, a minha irmã, a minha igreja, o meu pastor, os meus líderes, eles podem até não saber, mas a Bíblia diz que não existe nada que fique ou esteja encoberto aos olhos do Senhor. Uma coisa é você achar que você está enganando o seu irmão, a sua irmã, a sua família, a sua igreja, a sua liderança. Outra coisa totalmente diferente é pensar que nós estamos enganando a Deus. Aliás, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz: de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Saul disse que havia obedecido à voz do Senhor quando não obedeceu. E no momento em que ele conta aquela mentira, certamente Deus, então, que está no controle de tudo e todos, ele leva aqueles animais a fazerem barulho, e aqueles animais começam a fazer barulho, ou seja, aqueles animais são usados por Deus para apontar o erro, a mentira de Saul. Veja bem, o que eu quero dizer: Deus pode, se assim for da vontade dele, criar circunstâncias para que o meu erro, o seu erro, o nosso erro, a nossa mentira seja revelada. E então Samuel desmascara ao rei Saul e diz: então, que barulho é esse que eu ouço desses animais? E então, preste bem atenção, no versículo 15, Saul responde: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Saul aqui já começa a mudar um pouco de tática. Saul mentiu pela primeira vez, e agora que Saul é confrontado pelo profeta Samuel, preste bem atenção,
No momento em que o profeta confronta o rei, existe a oportunidade de Saul se redimir, mentir pela primeira vez. Agora Deus está falando comigo através da voz do profeta. Ele já viu que eu menti. Eis agora o momento para que eu possa corrigir o meu erro, a minha falha. Mas não é isso que Saul faz. Saul diz o seguinte: os soldados, ou em outra tradução diz, o povo, foi o povo que fez isso. Foram os soldados que escolheram os melhores animais para sacrificarem ao Senhor. O restante nós obedecemos. Veja bem, aqui ele apresenta uma mentira parcial. O que ele quer dizer? Ele matou o restante, mas Deus não pediu para matar uma parte, Deus pediu para destruir tudo. Eles não destruíram tudo, eles destruíram parte. E a mentira, meus amados irmãos, que apresenta uma metade de verdade, se assim eu posso colocar, ela tem a probabilidade de ser melhor aceita. Porque se você conta tudo mentira, fica mais fácil de que as pessoas possam descobrir essa mentira. Mas quando na sua mentira você coloca alguns aspectos de verdade, fica mais fácil de você enganar as pessoas. Ou seja, ele usa um aspecto de verdade que ele havia matado o resto, mas o que Deus havia pedido era para que se destruísse totalmente. O que ele quer dizer? Obedecer a Deus parcialmente não é obediência. Ou nós obedecemos a Deus em sua plenitude, em sua inteireza, ou em tudo, ou em parte não dá. A Bíblia diz: nós não podemos seguir a dois senhores, nós não podemos servir a dois senhores, porque ao seguir a dois senhores nós vamos desagradar a um. O que ele quer dizer? Se eu peço algo e eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Deus, é preciso que a obediência seja completa, plena. Não nas partes que eu ou você consideramos boas. O que ele quer dizer? Deus fale: ame a todos. Você fala: eu amo o João e a Maria, mas a Paula eu não amo. Você está fazendo algo parcial. A Bíblia diz: amai os seus inimigos. Mas amar o meu inimigo? Sim, a Bíblia diz: pediu para amar o nosso inimigo. E se nós não amarmos até mesmo o nosso inimigo, nós estamos sendo imparciais, querendo dizer: Deus, eu amo o pastor, eu amo a pastora, eu amo essa igreja, mas aquele irmão ali não dá, aquela ali não dá. Mas a Bíblia diz: pediu para amar a todos. Não, mas ele fez isso comigo, ela fez isso comigo. Quando eu era mais jovem, quando eu tive um filho, quando eu fiz isso, quando eu fiz... Não interessa, meus amados irmãos. Ou nós seguimos a Deus em tudo, ou estamos agindo igual Saul agiu, apresentando a Deus meias verdades. Meias verdades não são verdades. Meias verdades são mentiras. Saul, agora ele apresenta uma desculpa. Desculpa essa, meus amados irmãos, que é uma das maiores características, uma das maiores marcas do pecado, que é, qual é? O orgulho. O orgulho nos impede de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações. Com quem Samuel está conversando? Samuel está conversando com Saul. E o que Saul diz? O povo fez isso. Os soldados fizeram isso. Veja bem, ele não se coloca como alguém que errou. Ele aponta que o erro é do outro. Eu aconselhando pessoas no meu pastorado, viajando, pregando em igrejas, é costumeiro ouvirmos algumas pessoas dizendo isso: o meu pai não tinha dinheiro, por isso que eu não estudei. A minha mãe não estudou, por isso que eu não aprendi isso, por isso que eu não aprendi aquilo. Pode até ter um impacto na sua vida, mas o que ele diz? Deus, meus
amados irmãos, ele nos capacita. Nós não devemos ficar sempre apontando o erro para o outro. Nós devemos trazer a responsabilidade para nós mesmos. Lembram da conversa que Deus teve com Adão? Eva pecou, comeu do fruto proibido, apresentou o fruto proibido para Adão. Deus chega para Adão e fala: Adão, aonde está você? E ele começa a conversar com Adão e ele diz: Adão, o que aconteceu? O que Adão diz? No primeiro pecado, conhecido como pecado original, o que é que Adão diz? Foi a Eva, a mulher que tu me deste. Olha o que Adão fez. Ó Deus, o pecado, o erro não é meu, é da Eva que o Senhor me deu. O que ele quer dizer? Em última instância, o erro é teu, Deus, não meu. Porque foi a mulher que tu me deu. Se o Senhor não me tivesse dado, provavelmente ele insinuando, isso não teria acontecido. E desde então, essa desculpa tem sido repetida. Nós fazemos igual Adão fez, foi Adão. Mas qual é o meu erro? Eu falo, é a minha mulher. A minha mulher fala, é o meu filho. O meu filho fala, eu falo, por exemplo, é a minha mulher que não me ajuda. A minha mulher fala, é o meu filho que não faz isso. O meu filho fala, é a minha avó que me mimou. Cada um vai transferindo o erro para o outro, e ninguém fala, o erro é meu. Aqui há um contraste interessante nessa história, porque o próximo rei de Israel, Davi, a Bíblia não diz que ele era grande, a Bíblia diz que ele era franzino. E enquanto Saul, que era alto e forte, o mais alto da nação, está com medo dos soldados, veja bem, o mais alto está com medo dos mais baixos. Davi vai lutar, Davi que era baixo, vai lutar com um gigante. Qual é a diferença? A diferença é que Davi vai dizer: a minha confiança está no Senhor. Mas os homens são grandes, os homens são poderosos, a estrutura é isso, a estrutura é aquilo. Meus amados irmãos, não há nada nem ninguém mais poderoso, mais forte do que o nosso Deus. E se Deus está conosco, meus amados irmãos, e se Deus está conosco, nós estamos com Ele. Não existe nada nem ninguém a quem nós devamos temer. Mas não é isso que Saul faz. Saul apresenta uma desculpa. É interessante que logo após isso, no versículo 16 agora, Samuel disse a Saul: fique quieto. Talvez se fosse no nosso livro, uau! Mas quem foi isso? Samuel está falando, ele é representante de Deus. Deus está falando através de Samuel. Deus conhece. Ele chama a atenção então do rei. Ele chama a atenção do rei e diz o seguinte: eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. E então Saul responde: dize-me. E Samuel, nos versículos 16 e 17, ele vai dizer o seguinte, aliás, 17 e 18. 17 ele diz: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão. Samuel começa a chamar a atenção dele, dizendo: lembra do que Deus fez por ti, lembra quem você era e quem você é depois de que Deus te resgatou. Meus amados irmãos, nós precisamos lembrar das bênçãos que Deus nos fez. Samuel estava falando: lembra quem você era, lembra onde você estava e olhe onde você está agora. Você está no lugar onde você está porque Deus te colocou aí. Você só está onde está porque Deus te colocou aí. Meu amado irmão, nós só somos o que somos porque Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos protege, Deus é quem nos dá saúde, Deus é quem cuida de nós.
salmista, no Salmo 103, ele vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103 vai dizer: não nos esqueçamos de nenhum dos benefícios de Deus. Temos uma tendência a esquecer. Olhamos para a nossa situação atual e temos a tendência de achar que nós sempre fomos assim, e não fomos. Ele diz: lembre-se de cada uma das bênçãos de Deus, do que Deus nos deu. E após isso, Samuel então vai fazer a primeira repreensão a Saul, no versículo 19, diz: por que é que você não obedeceu ao Senhor? Por que é que você foi atrás das riquezas que Deus pediu para você destruir? Saul não podia enganar a Samuel, porque Samuel possuía o Espírito de Deus, ele não tinha como enganar, mas ele estava mentindo. Por que é que você não obedeceu ao Senhor? Por que é que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Versículo 20. Acompanhe comigo agora o versículo 20. Versículo 20 diz assim: disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas do despojo e o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, Deus em Gilgal. Saul não reconhece o seu erro. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu vou reler o versículo, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Veja, meus amados irmãos, o que ele diz: os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos pecados não foram feitos para serem encobertos, mas para serem confessados. Por que nós temos um problema em confessar o nosso erro, meus amados irmãos? Nós temos dificuldade em confessar o nosso erro porque nós não queremos parecer fraco diante do meu irmão ou da minha irmã. Se eu disser que eu não amo, se eu disser que eu não perdoo, as pessoas vão olhar para mim e eu tento passar uma imagem de espiritual, eu tento passar uma imagem de bom pai, eu tento passar uma imagem de bom líder, eu tento passar uma imagem de uma pessoa educada, mas quando as pessoas souberem que de fato eu não sou tudo isso, será que as pessoas continuarão gostando de mim? Será que as pessoas vão as pessoas ainda vão me amar? Será que as pessoas ainda vão me admirar? Então, para que eu chame atenção, para que eu mantenha meus amigos, para que eu mantenha o meu status, eu finjo que sou mais do que verdadeiramente sou. Só que a Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que as confessa e deixa, porque não basta só confessar. Fiz um erro, ok, confessou, mas tem que deixar, parar de fazer o que você fazia. A Bíblia diz: aquela pessoa que confessa e deixa. Eu estava com ódio no meu coração, mas estou orando a Deus para que Ele tire isso, para deixar. Não queria perdoar a minha mãe, meu pai, meu pastor, a minha igreja. Confessa e deixe.
Não foi isso que Jesus falou para a mulher pega em adultério? Onde estão os teus acusadores? Não tem ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vá, mas não peques mais. Confesse e deixe de fazer o que fazia. O que mentia, deixe de mentir. O que não amava, passe a amar. O que odiava, deixe de odiar. O que não perdoava, passe a perdoar. E meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele exalta aqueles que se humilham. E é isso que nós devemos fazer. Eu me recordo na igreja, certa vez, que eu encontrei uma pessoa com quem eu tinha um bom relacionamento. E de repente, sem que eu entendesse algum motivo ou porquê, aquela pessoa que sempre me encontrava com sorrisos, com abraços, aquela pessoa começou a me cumprimentar de maneira seca. Você via que aquela pessoa tinha alguma coisa diferente. E eu comecei a olhar e analisar a minha vida e tentar ver no que é que eu poderia ter errado. Mas eu não encontrava onde é que eu poderia ter errado. Mas eu aprendi uma coisa, meus amados irmãos: não é fraqueza você ir até o seu irmão e pedir desculpas. E eu vendo aquele irmão que já não conversava comigo da maneira como eu havia conversado, eu simplesmente cheguei para ele e disse o seguinte: olha, eu estou sendo muito sincero contigo. Eu vi que o seu comportamento comigo mudou. E eu também estou sendo sincero que eu fiz uma análise, eu tentei ver se eu errei alguma coisa. Eu não vejo aonde eu errei. Mas, como eu sou falho, pode ser que eu não consiga enxergar alguma coisa de errado que eu fiz com você. Portanto, ainda que eu não saiba o que é, me perdoe. A sua amizade é importante para mim. Ter você como meu amigo é importante para mim. E aquela pessoa olhou para mim, depois olhou e falou assim: Wellington, você não me fez nada. Eu comecei a desenvolver algumas coisas e nós conversamos. Ele falou: eu é que te devo pedir desculpas. Eu falei: não tem problema nenhum nisso. E naquele momento ele me abraçou, aquele sorriso que eu estava acostumado a ver voltou a aparecer. E o que eu quero dizer, meus amados irmãos, nós dois saímos bem. Todos nós saímos ganhando. E nós devemos procurar fazer isso. Você fala: Wellington, nós temos também aquela ideia errada de pensar que quem errou é que deve ir reparar o seu erro. Não é assim no casamento? Sou casado. Se Deus quiser, em novembro vou completar 11 anos de casamento. Mas não é assim a prática, nós somos casados. É assim: a minha mulher errou, estou bravo com ela, não vou falar com ela, ela deve vir a mim e me pedir desculpa. Ou a mulher fala: meu marido fez algo que eu não gostei, estou bravo, estou chateada, ele deve vir falar comigo e pedir perdão. Eu entendo, meus amados irmãos, mas a questão é: o que Deus espera de mim e de você é que nós tomemos a dianteira, que nós olhemos e falamos assim: deixa eu dar o primeiro passo. Aí você fala: por que, Wellington? Porque foi assim que Jesus fez. Quando eu e você pecamos, nós não fomos até Deus falar: Senhor, me perdoe. Ele enviou Jesus. Ele foi a pessoa que sofreu agravo, mas foi dele a iniciativa de iniciar a reconciliação. E assim deve ser comigo e com você. Não importa quem errou, se eu e você temos o Espírito Santo de Deus, cabe a mim e a você falar: eu não quero saber se vão olhar para mim como fraco ou forte. O que eu quero fazer é obedecer à vontade de Deus. Saul não fez isso, meus amados irmãos, mas Saul não fez isso. Ele, mais uma vez, ele vai dizer aos soldados, a segunda desculpa dele: a culpa é do outro.
Samuel já havia repreendido a ele, dizendo: que barulho é esse? Que barulho é esse? E agora, toda vez que Saul mente, Samuel o repreende. Nos versículos 22 e 23, diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Vamos traduzir, vamos parafrasear esse versículo para o nosso contexto. O que ele quer dizer? É melhor obedecer a Deus do que cantar louvores. É melhor obedecer a Deus do que dizer glória e aleluia. Aí você fala, então ele quer dizer que adorar a Deus, dizer glórias, aleluias, agradecer a Deus não é importante? Ele diz, isso é importante, só que quando eu e você cantamos, nós estamos oferecendo algo exterior. Ao cantar, as pessoas nos veem, as pessoas nos escutam. Quando nós lemos a palavra de Deus, se estamos num culto como este, congregacional, as pessoas nos veem, as pessoas nos escutam. Mas o que Jesus está falando, essa adoração é a adoração exterior. Eu quero saber o que está no teu interior, porque o exterior pode estar bonito, o exterior pode estar belo, mas eu estou interessado com o coração. Amém. O que ele quer dizer? É possível pregar bem, mas ter uma vida mentirosa e fraudulenta. É possível cantar bem, mas no seu coração não amar o seu irmão, a sua irmã. É possível abraçar com insinceridade. É possível dizer eu te amo, sem no coração de fato amar. E Jesus, se Deus está falando, dizer, esse tipo de adoração eu não recebo. Eu não recebo se não vier do coração, se não for algo sincero. Não é isso que a palavra diz? Se você está indo para a igreja, se você está indo cultuar, e você se lembrar de que você tem um problema com o seu irmão, o que é que eu e você devemos fazer? Vá primeiro e reconcilia-te com o teu irmão, e depois você vem e apresente o teu sacrifício. Deus estava falando, Saul estava aqui, meus amados irmãos, esperando Samuel para oferecer um sacrifício, ou seja, para fazer o que seria hoje equivalente a um culto de louvor e adoração. Mas Deus está falando, do que adianta você oferecer um culto de louvor e adoração que é mentiroso, que é fraudulento, que não está no teu coração? Saul, eu não vou receber a tua adoração. Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 15, a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, no versículo 8 ou 9, vai dizer o seguinte: em vão eles me adoram, em vão, veja bem, em vão. Por quê? Porque os seus lábios dizem algo, mas o seu coração diz totalmente o contrário. Veja bem a expressão da frase, em vão eles me adoram. O que ele quer dizer? Meus amados irmãos, a adoração não pode ser em vão. A adoração é um culto de louvor, de agradecimento, de reconhecimento da grandeza de Deus, de reconhecimento do amor de Deus, reconhecimento da soberania de Deus, reconhecimento do cuidado de Deus para conosco. Só que ele diz, em vão eles me adoram. O que ele quer dizer? É possível adorar e a sua adoração não ser recebida em vão. Jesus, ou melhor, Deus está falando através do profeta Samuel e dizendo, o teu sacrifício, a tua adoração, se não houver uma mudança interior, será em vão. Tem alguém aqui querendo cultuar a Deus em vão? Não é esse o nosso
propósito. Ou outro versículo ainda sobre adoração. Jesus vai dizer: a hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Ou seja, é possível fazer adoração com mentira, só que Deus não a recebe. Nos tornamos o que a Bíblia chama do hipócrita. Eu não sei se todos os irmãos sabem disso, mas a palavra hipócrita na Bíblia poderíamos dizer que é um ator. O que é um ator? Era uma pessoa que colocava uma máscara para representar algo. Deus falou: o hipócrita é isso, é a pessoa que coloca uma máscara para representar algo. Trazendo isso para a igreja, o que ele quer dizer? Nós somos hipócritas quando nós colocamos um rosto, uma falsa máscara de santidade, de amor, de carinho e afeto, quando o nosso coração apresenta o oposto de tudo isso. Somos atores. Oi, pastor Vitor, eu gosto tanto do Senhor. Deus está falando: eu conheço o teu coração. Podemos enganar um homem, podemos ser bons atores. Existem mentirosos que são maus atores. Você fala: não acredito, mas existem bons atores, e alguns bons atores chegam a nos enganar, mas enganar a mim e enganar a você está totalmente diferente de enganar a Deus. Existe uma diferença muito grande. E então, meus amados irmãos, ele vai dizer: o obedecer é melhor do que sacrificar. E então no versículo 24, veja bem no versículo 24: pequei, disse Saul. Se nós não conhecêssemos o texto, poderíamos dizer: uau, aqui o momento da redenção. Saul reconheceu que errou e disse: pequei. Primeira confissão dele, ele disse: pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me destes. Você fala: tá tudo bem até agora. E aí no final, ele estraga tudo o que ele disse. Ele diz: tive medo dos soldados e os atendi. Pequei, tive medo. Tudo bem